Olá pessoal, vou fazer um vídeo sobre a história do Império Tibetano. Vocês já viram falar do Império Tibetano? O Império Tibetano existiu de 618 a 942, chamado de Bodh Shenpo, Grande Tibete. Ele existiu dos séculos 7º e 9º, né? Ele foi unificado, né, em um grande e poderoso império que dominava uma área considerável maior do que o Planalto Tibetano, estendendo para partes do leste asiático, Ásia Central e sul da Ásia. Seu primeiro imperador foi Sogtsen Gampo, que é considerado um antepassado do Gengis Khan. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre ele, né, sobre os mongóis, né, que eu falei, né, um vídeo que eu fiz, né, fiz 2 vídeos, né, na verdade, né, então depois vocês conferem. Mas voltando, quando o Tibete foi unificado como um grande e poderoso império, ele se estendia da Mongólia à Baía de Bengala, que governou uma área consideravelmente maior que o Planalto Tibetano, né? Estendeu para partes do leste asiático, Ásia Central e Ásia do Sul. E agora vamos ver, né? Então, o governo do Império Tibetano iniciou-se no castelo de Taxé, né? Em tibetano será como Stag Irsle e Fingba. Ali, de acordo com a crônica tibetana antiga, um grupo convenceu Tagbu Nyazig, Stagbu Nyazig, né, a se rebelar contra Gudri Zingpoe de Gugri Zingpo-Rie, o qual era um vassalo do Império Zhangzung, sob a dinastia Lig-Mi. Então a gente vê, né, a gente não conhece esse império, né, inclusive um dos líderes, né, dos imperadores, né, tem o Sogtsen Gampo, o Trisong Detsen, Trisuk Detsen e o Duntsen. Então, né, também teve os primeiros ministros que eram chamados de Lochen, né, o Gar Tongtsen e o Sung, o Gar Tring Tsendro, Naglam Tradan Luk Hong e Nanan Sang Ga Tsen Lung. Então, houve, né, e agora vamos ver o exército. Os oficiais do Império Tibetano não eram empregados a todo momento, né, sendo convocados apenas para eventos específicos. Esses guerreiros tinham seu ofício denotado por uma flecha dourada de 7 polegadas de comprimento. Eles se reuniam anualmente para jurar fidelidade e cada 3 anos para celebrar um banquete sacrificial.
Então, né, vocês veem, né, então, uma curiosidade é que logo no início, né, do Império Tibetano, né, inclusive, eles dominaram não só a Mongólia, como eles lutaram, né, ao lado dos sarracenos, né. Tem uma batalha de 751, né, que o Império Tibetano lutou. E então foram os abássidas, né, e os chineses contra o Império Tibetano, né, na Batalha do Rio Talas, como falei, 751, e terminou com a vitória abássida, sino-abássida, né, vamos dizer assim, né, os chineses e os abássidas venceram o Império Tibetano nessa ocasião. Então esse é outro, né, e eles depois acabaram, né, renunciaram à paz, né. E teve muitos, né? Por exemplo, teve Tri do Sogtsen, com o poder do imperador, né? Então, houve muitos, né, desses imperadores, né? E é uma coisa que muita gente não deve conhecer, né? O Império Tibetano, né? Desde eles tiveram, sim, um império. Vamos ver o declínio. Houve uma guerra civil, né? E surgiu sobre os sucessores de Langdan, que levou ao colapso do Império Tibetano. O período que se seguiu conhecido tradicionalmente como Era da Fragmentação, né? Foi dominado por rebeliões contra os remanescentes do Império do Tibete Imperial e ascensão dos senhores da guerra regionais, né? Então, esse era o vídeo, né? Então, o que a gente conhece, eu vou falar, terminar um pouco a sociedade, né? Os primeiros tibetanos adoravam um deus da guerra conhecido como Yan Yi Wangdi, né? E de acordo com a tradição chinesa do antigo livro, né? Então, eles não cultivavam arroz, mas têm uma veia preta, leguminosas, vermelhas e cevadas. Cevada e trigo sarraceno. Os principais animais domésticos são o iaque, o porco, o cão, a ovelha, o cavalo, a esquilos voadores, semelhantes em forma e aos nossos próprios no próprio país, mas tão grandes quanto gatos cuja pele é usada para roupas. Eles têm abundância de ouro, prata, cobre e estanho. Os nativos geralmente seguem seus rebanhos para o pasto e não têm moradia fixa. Eles têm, no entanto, algumas cidades muradas. A capital do estado é chamada cidade de Lorsie. As casas são todas de telhados planos e muitas vezes atingem a altura de várias dezenas de pés. Os homens de posição vivem em grandes tendas de feltro, que são chamadas de fulu. Os cômodos em que vivem são imundos e eles nunca penteiam seus cabelos, nem se lavam. Eles juntam as mãos para segurar o vinho e fazem o prato de feltro, a massa em xícaras que enchem com caldo e creme e comem tudo juntos. Então, né, esse era um pouco do vídeo que eu queria fazer para vocês sobre o Império Tibetano, né? Vocês já tinham ouvido falar sobre o Império do Tibete, sobre essa civilização da Ásia, né? Pouco conhecida, né? Acho que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar, né? O Império do Tibete, né? Então, gostaram do vídeo? Curta, comente e compartilhe. Se inscrever. Falou!